Glória a Deus. Quem está com calor, diga amém. Amém. Meu Deus, que calor. Amém, irmãos? Amém. Será que chove? Será que dá frio? Amém? Amém. Abra comigo o Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Aleluia. Lucas capítulo 1. Nós temos primeiro o Novo Testamento, Mateus, Marcos e depois Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 5 em diante. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim, Lucas, capítulo 1, versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias. Diga Zacarias. Amém. Na ordem de Abias, sua mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Diga Isabel. Amém. Versículo 6. Eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo ambos avançados em idade. Exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Chegada a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava fora, orando. Então o anjo do Senhor lhe apareceu em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, perturbou-se, e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Diga João. Amém. Versículo 14. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá adiante dele no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os rebeldes à prudência dos justos, e preparar ao Senhor um povo bem disposto. Perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Eu sou velho, e minha mulher é avançada em idade. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e dar-te estas alegres novas. E agora ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. Saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tinha visto uma visão no templo. Falava-lhes por sinais,
e ficou mudo. Terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. Depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor, nos dias em que se designou retirar o meu opróbrio perante os homens. Amém? Mais à frente, no mesmo capítulo, agora no versículo 57, verso 57, continua dizendo assim: completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. Os seus vizinhos e parentes ouviram que Deus tinha usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. Ao 8º dia foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de Zacarias, seu pai. Respondeu sua mãe: não, ele será chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. Perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Pedindo ele uma tabuinha, escreveu: o seu nome é João. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu, a língua se lhe soltou e falava, louvando a Deus. E caiu temor sobre todos os seus vizinhos, e em toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos os que a ouviram conservavam-nas em seus corações, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Amém? Você pode deixar aberto em Lucas capítulo 1. Feche os seus olhos por um momento. Pai nosso que está no céu, graças nós te damos por essa tarde, por esse dia, por essa oportunidade, por esse momento, porque nós estamos tendo sorte em estar no teu templo. Assim como Zacarias teve sorte em entrar no teu templo, nós estamos tendo sorte nessa tarde. Hoje é o nosso dia de sorte por poder estar na tua presença. Nós queremos entregar o nosso espírito, nossas vidas, para que o Senhor venha falar conosco, para que o Senhor venha criar em nós a tua vontade, criar em nós um espírito agradável, criar em nós uma cultura eterna, criar em nós a tua boa, agradável e perfeita vontade. Nós entregamos nas tuas mãos todas as coisas e nós te pedimos: trabalha nas nossas vidas nessa tarde, que não venhamos sair daqui da mesma forma como chegamos, mas que possamos sair daqui como Zacarias saiu do templo. É o que nós te pedimos, Pai. Queremos sair daqui com o nosso milagre, queremos sair daqui com a nossa resposta, queremos sair daqui com a nossa bênção, assim como Zacarias saiu do templo em um encontro contigo. Por isso, Senhor, Espírito Santo, que possamos estar sensíveis nessa tarde, sensíveis à tua vontade, sensíveis à tua palavra, sensíveis ao que o Senhor quer nos ensinar nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Então, Lucas capítulo 1, versículo 5 em diante, fala sobre João Batista. Fala sobre o pai de João Batista, a mãe de João Batista. Fala sobre Zacarias e Isabel. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, você vai encontrar um intervalo do Antigo para o Novo. Você vai encontrar um espaço de tempo. E os teólogos dizem que esse espaço de tempo entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança foram 400 anos. 400 anos que os estudiosos dizem que não houve milagre.
não houve resposta do céu. 400 anos que os homens não ouviram Deus. Não que Deus não estivesse falando, mas eles não ouviram. O fato de eu não ouvir Deus não significa que Deus não esteja falando. O fato de eu não estar ouvindo a instrução de Deus não significa que Deus não esteja falando. Isaías fala que Deus não é surdo para que não possa ouvir e a sua mão não está encolhida para que não possa salvar. Então Deus, Ele nunca para, Ele sempre atua. E a verdade é, o fato de eu não estar ouvindo não significa que Deus não esteja falando. Então os homens estudiosos dizem que 400 anos os homens não conseguiram ouvir a Deus. Eles não viram um milagre, eles não receberam uma bênção. Foram 400 anos sem um relacionamento íntimo com Deus. Isso é muito tempo. Se eu fico um dia, eu já fico desesperado. Se eu fico uma semana, eu já estou morto. Porque o homem precisa se relacionar com Deus. O próprio Jesus disse que o que o homem precisa não é de pão, mas da palavra que vem da boca de Deus. Então o homem precisa se relacionar com Deus. E a humanidade, o ser humano, passou por esse tempo onde não conseguia mais ouvir a Deus. Eu acredito que a resposta foi o que Isaías disse: que Deus não é surdo, Deus não está com o braço encolhido, mas é as suas práticas, as suas atitudes é que vos separam de Deus. Então, eu acredito que o que separou o homem de Deus foi a própria atitude do homem, as escolhas dos homens, separaram os homens de Deus. E um homem separado de Deus, você já sabe como é. Ele é bem diferente de Deus. Ele é bem diferente. Ele pratica aquilo que é contrário aos princípios e os valores que Deus nos ensina. Nós já sabemos como é a vida de um homem separado de Deus. E nós também já sabemos como é um homem unido a Deus. É bem diferente. Amém? Então houve esse tempo onde os homens não conseguiam ouvir a Deus. Só que passou os 400 anos e apareceu esse casal, Zacarias e Isabel. Apareceu esse casal. Eles apareceram então, e aqui a Bíblia está dizendo que eles, ambos, no versículo 6 diz, eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então, no meio de uma geração, no meio de um silêncio, no meio de um tempo onde não havia a resposta de Deus, não havia milagre, não havia um sinal de mudança, apareceu um casal que começou a ouvir a Deus. Apareceu um casal que trouxe novamente à terra a manifestação de Deus, que trouxe novamente à terra o agir de Deus. Então é isso que nós cremos. Eu não sei quanto tempo as nossas famílias, ou a nossa cidade, ou os nossos familiares estão sem ter contato com Deus. Eu não sei quanto tempo as pessoas estão sem ouvir a Deus. Eu não sei quanto tempo, se os nossos pais não ouviram a Deus, se os nossos avós não tiveram um contato com Deus, se os nossos tataravós não tiveram uma experiência com Deus, eu não sei. Mas eu sei que nós podemos ser como Zacarias e Isabel. Nós podemos manifestar novamente na terra aquilo que Deus quer realizar. Amém? O que Deus precisava aqui era que alguém ouvisse a Ele. E apareceu Zacarias e Isabel, esse casal. Interessante que eles tinham aqui algo em comum. Diz no verso 6 que ambos eram justos perante Deus. Ambos, não era um nem outro, eram ambos. Os dois eram justos perante Deus. O problema da nossa geração é querer ser justo para os homens. O problema dos religiosos é querer aparentar ser justo para os homens. É querer escolher um tipo de roupa, um tipo de cabelo, escolher uma doutrina para aparentar aos outros que são justos, que são bons. Mas o que Deus está procurando são homens e mulheres justos perante Ele. Porque às vezes o que é justiça para os homens não é justiça para Deus. Amém? O que é justiça para Deus às vezes não é justiça para os homens. O que é certo para
que é certo para Deus nem sempre é certo para os homens. Então nós temos que escolher se nós vamos ser justos perante os homens ou justos perante Deus. Se nós vamos ser corretos perante os homens ou corretos perante Deus. Amém? A Bíblia diz em Romanos 14, diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. E quem serve a Cristo nessas coisas agrada a Deus e é reconhecido diante dos homens. Então a nossa primeira busca é agradar a Deus e não aos homens. Pedro, certa vez, ele fala: se eu quero agradar aos homens, eu não sou servo de Cristo. Se eu quero agradar os homens, eu não sou servo de Cristo. Então nós temos que entender isso. A pessoa que nós temos que convencer diariamente não são os homens, mas sim a Deus. Então aqui é interessante que surgiu um casal e ambos eram justos. Não era um e nem outro, era ambos. E é o que Deus está procurando nesses dias. Um casal que seja ambos justos. Ambos querem fazer a vontade de Deus. Ambos querem fazer o que agrada a Deus. Ambos querem fazer e praticar a justiça de Deus. É isso que Deus está procurando. Amém? Deus está procurando um casal que ambos sejam justos. Não que um esteja na vontade de Deus e o outro esteja na vontade do homem. Não. Deus está procurando um casal que ambos sejam justos. Ambos estejam no mesmo propósito. Porque nós sabemos que um reino dividido ele não prospera. Se um quer ir para o alto e o outro quer o mundo, não vai dar certo, vai dar problema, não vai prosperar. Mas agora, se ambos querem acertar a vontade de Deus, aí sim Deus vai gerar neles aquilo que não só eles precisam, mas o que multidões precisam. Amém? Então aqui no verso 6 nós vimos que Zacarias e Isabel eram ambos justos perante Deus. Não queira aparentar algo para os homens, queira aparentar para Deus. Não queira demonstrar ser alguém para os homens. É tempo de nós começar a ser alguém para Deus. Amém? Deus não está chamando pessoas que querem viver de aparência, mas de pessoas que querem viver realmente para Deus a vontade dele. E aqui Zacarias e Isabel, depois de todo aquele tempo sem os homens ter um contato com Deus, surgiu esse casal que ambos eram justos para Deus. E diz no verso 6 que eles andavam sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles andavam sem repreensão, eles andavam. É isso que Deus quer. Ele quer que venhamos andar, praticando, obedecendo, vivendo os mandamentos e também os seus princípios, os seus valores. Eles andavam sem repreensão, não significa que eles eram perfeitos. Significa que eles não precisavam ser repreendidos, que eles estavam andando corretamente. Não que eram perfeitos, mas que não precisavam ser repreendidos. Era assim que esse casal andava. Amém? Então eles romperam algo que há muitos anos não acontecia. Eles ouviram o que há 400 anos os homens não ouviam: a Deus. Eles receberam algo que há 400 anos ninguém havia recebido. É isso que Deus tem preparado para nós. Amém? É isso. Então eles andavam com Deus, eles eram justos. Só que no verso 7 diz assim: mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo ambos avançados em idade. Mas, esse mas às vezes é o que joga um balde de água fria. 400 anos os homens, gerações passavam e não tinham contato com Deus. Agora aparece um casal que praticava a justiça, eram justos, procuravam fazer tudo certinho, caminhavam, andavam e obedeciam os mandamentos. Vamos trazer para os dias de hoje. Eles faziam parte da igreja, eles eram comprometidos, eles eram cristãos, não só dentro do templo, mas principalmente lá fora, porque eles andavam praticando os mandamentos e os princípios de Deus. Então eles tinham uma vida correta dentro de casa, uma vida correta lá no trabalho, uma vida correta na sociedade, uma vida correta diante da vizinhança, uma vida correta diante dos parentes. Era assim esse casal.
ninguém tinha nada para falar deles. Era assim esse casal. Era uma vida exemplar, eles andavam com Deus, eles ouviram Deus. Eram pessoas íntegras, eram pessoas convertidas verdadeiramente. Mas não tinham filhos. Porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados em idade. O fato de a gente andar com Deus, o fato de a gente decidir ser correto, o fato de nós andar na justiça, o fato da gente praticar, andar nos mandamentos e nos princípios de Deus, não significa que nós não vamos ter falta de nada. Não significa que nós não vamos ter falta de nada. O fato de eu estar na igreja, o fato de eu ser igreja, o fato de eu abrir mão de muitas coisas para andar com Deus, não significa que eu não vou ter falta de nada. Não significa que eu vou ter tudo. Eles andavam com Deus, eles praticavam a justiça, mas eles não tinham filhos, porque ela era estéril. Então aqui nós aprendemos o quê? Que nem sempre nós temos tudo o que queremos. O fato de eu andar com Deus não significa que eu vou ter tudo o que eu quero. Amém? Amém. Eles não tinham filhos, mas aconteceu o quê? No verso 8 diz assim: exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Eles não tinham filhos, mas o que Deus providenciou para eles? Ele era um sacerdote. O sacerdote é aquele homem que entrava no templo e ele ia perante a presença de Deus. Só os sacerdotes poderiam entrar num lugar onde tinha um contato, uma intimidade mais próxima de Deus. Enquanto o povo ficava do lado de fora, o sacerdote entrava. Não era qualquer pessoa para entrar na presença de Deus. Não, uma pessoa despreparada não poderia entrar na presença de Deus. Uma pessoa que não se preparasse, que vinha da sua casa do jeito que estava, que passou uma semana de qualquer jeito, não poderia entrar na presença de Deus. Então o povo ficava do lado de fora. E um homem preparado, ele sim poderia entrar no altar e falar com Deus. E a multidão ficava do lado de fora esperando a resposta. Era assim naquele tempo, até aparecer Jesus. Quando Jesus veio, ele rasgou o véu, então ele deu direito de todos nós entrar na presença de Deus. Hoje todos nós somos sacerdotes, hoje nós podemos entrar e cada pessoa pode entrar e falar com Deus diretamente. Mas naquela época não. Então Zacarias, ele era um dos sacerdotes e eles faziam um rodízio. 2 vezes ao ano esse sacerdote entrava, 2 vezes ao ano ele entrava no templo para falar com Deus. Apenas 2 vezes. Ele tinha apenas 2 oportunidades no ano de falar com Deus. E no verso 8 nós vimos que chegou a oportunidade dele. Por isso que a Bíblia está dizendo aqui no verso 9: coube-lhe por sorte. Por sorte. Era um dia de sorte. Por quê, pastor? Porque ele estaria entrando no templo. Por isso que a Bíblia diz que foi sorte dele entrar no templo. Chegou a vez dele de falar com Deus. Por isso que eu digo que é uma sorte quando nós temos a oportunidade de estar com Deus. Foi uma sorte grande aquele dia que ele pôde ir até o templo. Então no verso 9 diz isso, que coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E no verso 10 diz assim: chegada a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava fora orando. Então o sacerdote entrava no templo e a multidão ficava do lado de fora, porque não poderia entrar. Porque se o homem entrasse na presença de Deus de qualquer jeito, ele morreria. Ele morreria. E por que eu não morro agora, pastor? Porque Jesus já morreu no seu lugar. Se Jesus não tivesse morrido, eu e você não poderíamos estar na presença de Deus. Mas Jesus morreu para nos dar esse direito. Então o sacerdote, um homem preparado, um homem separado, ele veio até o altar trazendo incenso.
sacerdote não pedir só para ele, ele representava todo o povo que estava fora. Por isso que hoje nós somos sacerdotes. Quando nós chegamos diante de Deus, nós não representamos só as nossas vidas, nós representamos a nossa casa, nós representamos nossos filhos, nós representamos outras pessoas. Então o sacerdote chegou diante de Deus no altar e começou a orar e pedir: Deus, abençoa o povo, tem misericórdia do povo, tenha compaixão de nós. E ele, claro, aproveitou a oportunidade para pedir a bênção para ele também. Amém? Então entenda, quando você chega ao templo, você está tendo a oportunidade de falar com Deus, uma oportunidade de romper com aquilo que há muitos anos não rompe. Amém? É isso que aconteceu com Zacarias. E no verso 11 diz o seguinte: então um anjo do Senhor lhe apareceu em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, perturbou-se e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Amém? O que o anjo disse para ele? A tua oração foi ouvida. Ele estava lá orando e de repente ele vê um anjo chamado Gabriel em pé à direita, junto com um lugar do incenso onde estava sendo feita a oração. Quando ele olhou o anjo, quando ele viu, há 400 anos ninguém via nada, ninguém ouvia nada. Os homens tinham olhos, mas não viam, tinham ouvidos, mas não ouviam, tinham boca, mas não estavam falando o que Deus queria que eles falassem. E naquele momento, enquanto Zacarias estava orando, ele viu o anjo. Quando ele viu o anjo, ele ficou perturbado, ele ficou com medo. Muitas vezes nós entramos na presença de Deus e não estamos preparados para ver aquilo que Deus quer nos mostrar. Ele estava ali em busca de um sinal, mas quando o sinal apareceu, ele se assustou. Por quê? Porque o homem carnal, ele nunca vai estar preparado para o contato com aquilo que é espiritual. O homem terreno nunca vai estar preparado para um contato com aquilo que é eterno. Então quando ele viu o anjo, ele ficou perturbado. Por isso que muitas vezes alguns homens e algumas mulheres também, quando estão diante de Deus, quando Deus decide fazer alguma coisa, eles ficam perturbados. Perturbação. Deus também perturba, pastor? Sim. Ele ficou perturbado. Eu já vi gente querendo sair correndo do culto. Ficou perturbado, porque algo espiritual se manifestou, algo eterno se manifestou. E quando ele ficou perturbado, o anjo disse para ele, no verso 13: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. Amém? Foi o que Deus disse para ele: a tua oração foi ouvida. Deus está ouvindo. Deus ouviu a tua oração. E o anjo continuou dizendo: Isabel, no verso 13: tua mulher dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Amém? O anjo disse para ele: a tua mulher, a oração que ele fez, talvez ele estava dizendo: Deus, eu estou aqui, eu sou muito feliz, a minha esposa é muito feliz, nós temos saúde, nós temos isso, nós temos aquilo, mas nós não temos um filho. E de repente o anjo aparece e diz para ele: a tua oração foi ouvida. Deus ouviu a tua oração. A tua mulher Isabel vai ter um filho, vai dar à luz um filho. Deus, através do anjo, deu uma promessa para ele. Deus não fez um milagre, Deus deu uma promessa para ele. Deus não fez um milagre, Deus mandou um mensageiro para ele. Amém? Deus mandou um mensageiro. Imagine você aqui pedindo algo para Deus e Deus manda um mensageiro. Anjo significa isso, mensageiro, dizendo: olha, Deus ouviu, você vai ter. Mas a maioria das pessoas não quer ouvir isso. A maioria das pessoas não quer ouvir isso de Deus, que você um dia vai ter. A maioria das pessoas quer receber na hora. Muitas vezes Deus não faz um milagre na hora. Muitas vezes Deus manda uma mensagem para você. Muitas vezes você não vai sair do templo com um milagre, você vai sair com a promessa. Porque ele saiu do templo sem o milagre aqui fora.
fora, o milagre foi colocado aqui dentro. E a maioria das pessoas, quando vem ao templo, eles querem sair com o milagre nas mãos, mas Deus não coloca nas mãos antes de colocar no coração. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo? Ele estava ali, Deus, tudo está certo, tudo, mas nós não temos um filho. Eu acredito que ele estava orando mais ou menos assim, como um dia eu orei também. Deus, e o que adianta ter isso, o que adianta ter aquilo, o que adianta ter aquele outro se eu não tenho um filho? O que adianta, Deus, eu ter isso, tudo dar certo, tudo funcionar bem se eu não tenho um filho? Eu acredito que ele estava orando assim. Deus pode me tirar tudo, mas me dá um filho. Eu acredito que era essa a oração. Então o anjo veio e disse: não tenha medo, Deus ouviu a tua oração. Deus ouviu. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e você vai pôr o nome dele de João. Amém? Então Deus estava prometendo para ele o milagre que ele precisava. Não só prometendo, Deus estava dando o nome do filho. Deus estava dando o filho e o nome do filho. Sabe o que é isso? Isso significa que Deus dá a bênção, mas Ele também dá um destino para essa bênção. Significa que Deus dá a bênção, mas Ele também dá um propósito dessa bênção. Ele está dizendo assim: eu vou te dar um filho, mas eu vou te dar com um propósito, que ele siga um propósito. Deus estava dando para ele, mas estava dizendo por que estava dando para ele. Para que esse filho serviria? Não seria só para ele dizer: agora eu tenho um filho, que legal, todo mundo tem, eu também tenho. Que legal, vou passear com todo mundo meu filho. Não é esse o propósito. Deus não nos dá algo só para nos satisfazer. Não. Deus nos dá algo com um pensamento muito maior que o nosso. Deus não nos dá algo só para mostrar para os outros. Não, Deus não é assim. Deus não é assim. Deus nos dá algo para cumprir um propósito, um destino. Então ali o anjo está dizendo: ó, tua mulher vai ter um filho, sim, e o nome dele vai ser João. Deus estava dando um destino. Amém? Você tem que entender uma coisa: sempre quando Deus dá uma coisa para você, tem um porquê, tem um para quê. Por isso que existe uma palavra que diz assim: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Então, se Deus te der um filho, Ele vai dar um propósito para esse filho. Se Deus te der uma casa, Deus vai dar um propósito para essa casa. Se Deus te der um trabalho, Ele vai dar um propósito para esse trabalho. Se Deus te der um carro, Ele vai dar um propósito para esse carro. Se Deus te der uma esposa, Ele vai dar um propósito para você ter essa esposa. Ele não vai dar uma mulher para você só para você se sentir melhor e poder ter relação com alguém. Não. Por isso que lá em Gênesis Deus disse assim, que Ele viu o homem, não era bom que o homem estivesse só. Então Deus disse: far-lhe uma auxiliadora, uma ajudadora, para os dois se multiplicar. Deus deu um propósito para unir os dois. Não era só para os dois andar passeando e namorando. Deus deu e deu junto um destino para os dois. E nós precisamos entender isso. Se nós não entendermos, nós vamos sofrer consequências. Nós vamos sofrer consequências. Amém? Nós precisamos entender por que Deus está nos dando as coisas. Eu fui na loja, comprei um sapato e guardei no guarda-roupa. Eu comprei para guardar no guarda-roupa. Foi para isso que eu comprei o sapato? Você comprou ele para usar, foi ou não foi? Deus também, quando lhe dá algo, ou quando Ele compra algo para você, foi para um propósito também. Se você tem propósito nas coisas, Deus tem muito mais. Então aqui Deus estava dizendo para Zacarias: olha, você vai ter um filho, mas o nome dele vai ser João. Quem botou o nome foi Deus, não foi ele. Diga: quem botou o nome foi Deus e não foi ele. O que é botar o nome, pastor? É dar a identidade, é colocar o destino, é dizer quem ele vai ser, o que ele vai fazer. Dar o nome é dar a missão para a pessoa. Por isso que na Bíblia nós temos Deus trocando o nome de pessoas. Um era Abraão, Deus colocou: agora você vai ser Abraão. Um era Simão, agora você vai ser Pedro. Amém? Um era Saulo, agora você vai ser Paulo. Deus estava dando destino, Deus estava dando propósito, Deus estava dando missão. Então Deus deu um filho para
não era só para ele aproveitar o filho, tinha um propósito. Amém? Amém. Tinha um propósito. E o anjo continua dizendo ali em Lucas capítulo 1, agora no verso 14, ele diz assim: terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. O anjo estava dizendo para Zacarias: você vai ter prazer e alegria. O que Deus dá para você vai gerar prazer e alegria, irmão. Se não está gerando isso, não foi Deus que deu. Como o senhor sabe, pastor? Porque Jesus, ele disse, Paulo falou, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Amém? Então o que Deus nos dá vai gerar isso aqui, prazer e alegria. E outra coisa, como o anjo está dizendo no verso 14, muitos se alegrarão no seu nascimento. O que Deus dá para você não é só para alegrar você, é para alegrar outras pessoas também. O que Deus dá para você não é só para você, é para outras pessoas também. O que Deus nos dá não é só para o nosso benefício, porque Deus não é individualista. Deus não é egoísta. Deus não é egoísta. Egoísta é o homem. O homem quer só para si. Se o homem está bem, o resto não interessa. O homem quer para si, não pensa nos outros. Deus não é assim. Quando Deus nos dá algo, é para nossa satisfação, mas também para a satisfação de outros também. Então cuidado. Por isso que Pedro ele fala que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal. Nós pedimos para Deus, pedimos, mas nós não recebemos o que nós estamos pedindo. Por quê? Porque nós pedimos mal. E por que nós pedimos mal? Pedimos mal para gastar nos nossos próprios prazeres e vontades. Aquilo que eu quero só para gastar nos meus prazeres, nas minhas vontades, Deus não vai me dar. Deus não vai me alcançar. Deus vai me alcançar aquilo que vai me fazer bem, e vai fazer também a minha família bem, e vai fazer outras pessoas também bem. Isso é o que Deus dá. Amém? Então no verso 14 o anjo está dizendo isso. E no verso 15 o anjo continua dizendo. Ou seja, o anjo estava dizendo para ele no verso 14 que o que o filho iria gerar para ele e para muitas pessoas. Amém? E no verso 15 ele diz assim: pois ele será grande diante do Senhor. Grande diante de quem? Grande diante de quem? Esse é o problema. Melhor, o problema é querer ser grande diante dos homens, não diante de Deus. O problema é querer aparecer para os homens e não para Deus. Deus estava dando algo que seria grande diante dele, não diante dos homens. Às vezes o que é grande para Deus não é grande para os homens. Às vezes o que é grande para os homens não é grande para Deus. Para os homens grande é uma boa casa, uma casa bonita, um carro bonito, um emprego com um bom salário. Isso é grande para os homens. Para Deus grande não é a casa, é a família, com princípios, com valores. Amém? Grande para Deus é isso, é você ter um bom nome, é você ter uma identidade, um caráter, é você carregar princípios e valores. Então às vezes o que é grande para Deus não é grande para os homens. O que é importante para os homens às vezes não é importante para Deus. Então nós temos que cuidar, irmãos. Amém? Porque a cultura do mundo não é a cultura de Deus. É bem diferente. Então Deus está dizendo aqui através do anjo no verso 15: pois será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. O que ele está dizendo? A bênção que Deus nos dá não é para ter contato com algumas coisas. O que Deus nos dá não é para servir para algumas coisas. O anjo está dizendo ali: olha só, esse filho não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. O anjo está dizendo: ó, você vai ter um filho, o nome dele vai ser João, mas ele não vai beber bebida forte, ele não vai beber vinho. O que Deus nos dá não serve para todas as coisas. Para algumas coisas não pode servir o que Deus nos dá. Amém? Deus me deu um casamento, amém? Foi Deus que me deu o meu casamento.
Eu tenho que ter certeza disso. Foi Deus que me deu um casamento. E o meu casamento não serve, não pode ir em muitos lugares. Meu casamento não pode ter contato com algumas coisas. Amém? O que Deus me deu não pode ter contato com algumas coisas. E nós temos que entender isso. Deus me deu um computador e uma internet. Amém? Ele me ajudou a alcançar isso. Mas isso que Deus me deu, eu não posso usar para ver algumas coisas, para olhar outras coisas. O carro que Deus me deu, ele não pode ir em todos os lugares. Alguns lugares ele não vai. Por quê? Porque tem que ser separado. Porque eu não posso deixar ele se contaminar. Porque foi Deus que me deu. Então Deus está colocando aqui alguns limites. Alguns limites. Até ali você pode ir com aquilo que Ele te deu. Agora você não pode passar dali com aquilo que Ele te deu. E se eu passar, pastor, daí você corre o risco de perder. Porque aquele que deu também pode tirar. Então você tem que cuidar tudo que Deus deu para você. Amém? Amém? Você tem que cuidar o que Deus deu para você. A sua vida foi Deus que deu para você. Deus deu para você a sua vida. Amém? Amém? Mas entenda, alguns lugares você não pode ir. Por quê, pastor? Porque não vai fazer bem para você. Por isso. Só por isso. Porque não vai fazer bem para você. Amém? Amém. E o anjo continua dizendo agora o propósito desse filho. No verso 16. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ou seja, tinha um propósito. Esse filho ia servir para alguma coisa. Ia realizar algo para Deus. Tudo que Deus nos dá vai fazer algo para Deus. Então Deus deu a vida para você para que você faça algo para Ele também. Amém. Amém? Amém. Nós temos que entender que tudo que Deus nos dá, Ele nos deu por um propósito. Amém, irmãos? Amém. E ali mais à frente, agora no verso 18, Zacarias está conversando com o anjo. No verso 18, Zacarias perguntou assim: como saberei isto? Eu sou velho e minha mulher é avançada em idade. O anjo estava dizendo para ele: você vai ter um filho assim, assim, assim. E ele perguntou para o anjo: como eu saberei isso? Eu sou velho e minha mulher é avançada em idade. O que Zacarias viu? Impossibilidade. Ele viu como o homem vê. Ele viu como o homem comum vê. Ele viu impossibilidade. Ele viu dificuldade. Ele viu aquilo que seria difícil para o homem, impossível para o homem. Então ele perguntou para o anjo: como vai ser isso? E no verso 19 o anjo respondeu: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e dar-te essas alegres novas. E no verso 20: e agora ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não crestes na minha e nas minhas palavras, que a seu tempo se cumprirão. Ele estava conversando com o anjo, e o anjo disse para ele: olha, já que você não creu, você vai ficar mudo. Você vai ficar mudo. E ele ficou mudo e surdo. Ele não podia nem ouvir mais. Porque quando ele saiu do templo, ele não saiu com o milagre nas mãos. Ele saiu com o milagre no coração. Olha o que diz mais adiante. No verso 24, no verso 23. Terminados os dias de seu ministério, voltou para a sua... Para onde ele voltou? Do templo ele foi para... E no 24, bem suave, bem suave, bem baixo. 24. Depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que se designou retirar o meu opróbrio perante os homens. Depois daqueles dias ela concebeu. Ele foi para casa e ela ficou grávida. Ele foi para casa e o milagre aconteceu. Ele saiu do templo não com milagre nas
problema é que às vezes a gente não chega até em casa com a mensagem, a gente perde no meio do caminho. Como pastor? É simples. O casal sai do templo, do culto, entra no carro e já entra reclamando. O culto hoje demorou, hein? O som estava muito alto, é isso que o pastor pediu para baixar, hein? O irmão não me olhou direito hoje, não sei. Já perdeu a mensagem ali no carro. Já perdeu a bênção. Cuidado para você não perder a bênção. Essa é a ideia de Deus. Talvez você não vai sair daqui hoje com a bênção nas suas mãos. Deus não quer colocar aqui fora sem antes colocar aqui dentro. É aí que muitos não estão entendendo. Ele quer colocar aqui dentro para que você carregue lá dentro da sua casa, esse milagre seja gerado. Amém? Você consegue entender? Amém, irmãos? Foi lá na casa dele que o milagre aconteceu. Amém. Zacarias disse assim: mas como isso vai acontecer? Eu já sou velho. Ele deu muitas desculpas, e agora? Mas não tem jeito, que não sei o quê. E o anjo disse: olha, já que tu não está acreditando, já que tu duvidou, você vai ficar mudo. Isso vai ser um sinal, você vai ficar mudo até o milagre acontecer. Oxalá que aconteça hoje isso. Quem duvidar que saia mudo daqui, e surdo também, mas cego também. Ele entrou no templo para buscar a bênção para a multidão e para ele. Quando ele sai do templo, a multidão está assim como vocês, esperando alguma coisa. Ele, e a multidão pergunta: e aí, o que aconteceu? Demorou demais. Porque eles ficaram maravilhados que ele tinha demorado demais dentro do templo. Porque os homens, os sacerdotes, não demoravam muito. O culto era rapidinho, era sempre 1h30 era o culto. Só que começou a demorar demais é porque Deus estava no negócio, porque algo estava acontecendo. Amém? É porque algo estava acontecendo. Quando ele sai, todo mundo já apavorado: está demorando, demorou, aí uma coisa aconteceu. Ele teve uma visão, ele ouviu alguma coisa. Todo mundo na expectativa. E quando ele saiu do templo, o pessoal fez assim: façam assim para mim. Entenderam tudo? O pior é se sacerdotes saírem imundos dos templos nesses dias. Esse é o pior. Se falando, a multidão não ouve. Essa parte eu vou deixar para a liderança. Guardar para a liderança essa parte. Ele saiu assim, ele começou a fazer. Onde será? Apareceu uma mulher. O que houve? Vai te matar? O que? Vai guardar? E não adiantou, ninguém entendeu nada. Ele saiu mudo. Sabe o que os religiosos pensaram? Um cutucou o outro, ele está em pecado. Fez coisa errada. Pode crer, escreve o que eu estou dizendo. Ele fez coisa errada, por isso que saiu assim. Deus castigou. É castigo. É castigo. A multidão começou assim, com certeza, é castigo. Fez coisa errada, saiu assim. Saiu mudo. Ele saiu assim como sinal. Interessante. Quando Deus quis transformar a vida de Saulo, Saulo era um perseguidor. Saulo era um homem que matava cristão, ele perseguia cristão, ele matava cristão. Ele perseguia os cristãos e matava. E certo dia ele pegou uma carta para perseguir os cristãos e matar os cristãos. Ele estava indo, passando de um lugar para outro, e de repente Jesus surgiu no caminho dele. Diz que Jesus brilhou, ele caiu ao chão. E quando ele levantou cego. Ele levantou cego. Deus cegou ele. Por isso que Jesus disse: eu vim para quem vê, não veja mais, e quem não vê, venha ver. Vai entender Deus. Talvez Deus quer cegar alguns aqui. Ele levantou cego, não via nada. Assim ele ficou 3 dias assim. 3 dias ele ficou assim, cego. Por que ele estava ficando cego? Porque Deus estava cegando ele para as coisas do mundo, para ele começar a ver as coisas do céu. Porque é impossível você ver as coisas de Deus sem antes você ignorar as coisas da terra.
coisas. É impossível você ter a vida de Deus sem antes abandonar a sua vida. Por isso que Jesus disse: aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la. Mas quem quiser ganhar a sua vida vai perder. E quem quiser perder a sua vida vai ganhar. É assim. Não tem como viver as duas coisas ao mesmo tempo. Então Deus cegou os olhos daquele homem para ele não ver mais o mundo e começar a ver as coisas de Deus. Não ver mais as coisas dos homens, mas começar a ver as coisas de Deus. Não ver mais os impossíveis, mas ver as possibilidades. Amém? Deus fez isso com ele. E agora com Zacarias, quando ele sai do templo, ele sai mudo e surdo. Mudo e surdo. E o anjo disse para ele: você vai ficar assim até a sua mulher gerar o filho. Até a sua mulher gerar o filho. Por que Deus fez esse homem sair mudo e surdo? Porque ele saiu com milagre aqui dentro. Foi aqui que Deus colocou milagre. E lá dentro da casa dele, de dentro dele ia sair para dentro da mulher dele. E de dentro da mulher dele ia gente sair para fora. Veja que interessante. Por que Deus fez isso? Porque ambos andavam juntos. Ambos, homem e mulher, andavam no mesmo propósito. Deus não quer atingir e alcançar só um homem e uma mulher. Deus quer que os dois andem no mesmo entendimento. O milagre foi colocado dentro de Zacarias. Zacarias foi para casa mudo, e conheceu, se relacionou com a sua esposa, e o milagre de dentro dele foi para dentro dela. E de dentro dela saiu para fora o milagre. É isso, Deus quer passar de um para o outro. De um para o outro. Deus quer passar de um para o outro, para depois gerar um milagre. Deus quer passar de um para o outro. Deus quer que um receba e passe para o outro. E assim eles venham gerar a bênção que Deus tem para eles. É esse o processo que Deus quer fazer. Amém? É assim que Deus quer trabalhar. O milagre não saiu nos braços dele, saiu aqui dentro. Só que ele saiu mudo. Saiu mudo. Mas o milagre estava aqui. Sabe por quê? Ele saiu mudo e surdo. É porque ele não tinha mais que falar algumas coisas. Ele tinha que parar de falar algumas coisas. Porque a última vez que ele falou, ele falou assim: mas como vai ser isso? Se eu sou velho e ela também é velha. As últimas palavras dele foi isso. Então Deus calou a boca dele. Vamos calar a boca dele que é melhor. Irmão, entenda uma coisa. Quando Deus fez a mulher, Ele fez um sono cair sobre o homem dormiu. E dormindo, Deus tirou a costela do homem e fez a mulher. Por que Deus fez com o homem dormindo? Porque com o homem acordado ele só ia atrapalhar Deus. Com o homem acordado ele só ia atrapalhar Deus. Por isso que alguns dormem para que Deus possa fazer o milagre. Por isso que Deus muitas vezes não faz o milagre quando a gente está acordado, mas quando a gente está dormindo. Por causa disso nós atrapalhamos Deus. E agora esse sacerdote saiu mudo, porque a última vez que ele falou como isso vai acontecer? Dúvida. Então Deus calou a boca dele. Vamos calar a boca dele antes que ele aborte o milagre, porque o milagre estava aqui dentro dele. E se ele saísse do templo e dizer: mas não sei se vai dar certo, eu ouvi lá no culto, mas não sei se é bem assim, o pastor está exagerando um pouquinho. O pastor está exagerando um pouquinho. Ele estaria abortando o milagre. Se ele saísse do culto e entrasse no carro, aconteceu umas coisas aí, não sei não, eu acho que não é bem assim. 400 anos ninguém ouviu Deus, por que ia ser eu agora? Estaria abortando o milagre. Imagina se ele saísse do templo, do culto, chegasse em casa: e mulher, é isso que vem para comer? Mas que coisa séria! Estaria vomitando o milagre. Imagina se ele saísse do culto dizendo assim: mas que dia, que não sei o quê. Alguém incomodasse do lado, ele já xingava. Alguém cortasse a frente dele de carro, ele já botava a boca. Estaria vomitando o milagre. Por isso Deus calou a boca dele. Por quê? A Bíblia diz que tem um membro, o menor membro de todos, é o que mais bota a gente em fria. É a nossa língua. É a língua. É as palavras. As palavras constroem, mas as palavras também destroem. Por isso Deus calou
sinceramente para alguns aqui. Sabe o que está faltando para algumas coisas acontecer de bom na sua vida? Você fechar a boca. É você fechar a boca. Se não tem uma palavra de bênção para falar, não fale nada. Se você não consegue dizer assim, vai dar certo, vai funcionar, eu acredito, Deus falou, vai dar certo. Se você não consegue fazer isso, não fale nada. Ah, não sei, não vai dar certo, eu sempre soube que não ia dar certo, porque não é bem assim, porque... Se é para espraguejar, cala a boca, irmão. A mesma boca não pode fluir água doce e água amarga ao mesmo tempo. O que Deus deu para você abençoar, você não pode usar para amaldiçoar. Deus calou a boca dele, ele ficou mudo. Ele ficou mudo. É isso que nós estamos precisando nesses dias, ficar mudo. Ele estava carregando o milagre. É o que eu disse antes, muitos perdem a bênção até chegar em casa. Antes de chegar em casa já perdem a bênção. Deus não vai te dar algo aqui sem antes colocar aqui dentro. Deus não vai te dar algo aqui sem antes colocar aqui dentro. Você precisa entender isso. Muitos não entendem isso e saem reclamando do culto às vezes. É porque eu fui buscar, porque não Deus me deu, porque Deus não me ouviu, porque ninguém, o pastor não botou a mão em mim, porque não orou por mim, porque... Cara, irmão, não precisa do pastor botar a mão. Precisa você crer. Amém? Precisa você crer. O problema é que nós estamos esperando aqui fora o que Ele quer fazer aqui dentro. Nós estamos esperando aqui fora uma manifestação, alguém gritar, alguém levantar a mão, alguém falar em língua estranha, alguém profetizar, alguém isso, alguém aquilo. Enquanto você espera aqui fora, Ele quer fazer aqui dentro. Enquanto você está esperando que Deus faça, que Deus gere um filho através de alguém, Ele quer gerar através de você. Então Zacarias saiu com a palavra aqui dentro. E para ele não abordar a bênção, o milagre, Deus fez ele ficar mudo. Saiu mudo. Ele foi para casa mudo. Imagine o melhor marido do mundo, mudo e surdo. É importante também, né? Não ia ficar ouvindo a mulher também reclamando das coisas. Saiu mudo e surdo, só por sinais. Chegou em casa, ele fez o que tinha que fazer. Você sabe o que é, né? Também não ia adiantar ele chegar em casa, ir para a televisão e ficar olhando o jogo. Eu não sei que jogo você consegue olhar. Tá feia a coisa com você. Sabe o que você vai gerar olhando o jogo, irmão? Calo na... Só isso. Uma luz para pagar. Faz algo. Faz algo que o céu está esperando. Faz algo que o céu está esperando. Amém? Não sou contra o futebol? Não sou. Eu sou a favor de coisas melhores que o futebol. Cuidado, irmão. O tempo passa tão rápido, eu não tenho tempo para nada. Essa semana eu fui para o banheiro lendo a Bíblia, porque eu não tenho tempo. Tem gente que tem tempo para olhar futebol, cara. Meu Deus, que inveja santa eu tenho de você. Se eu tivesse tempo para isso, com certeza eu não faria isso, mas... Ai, como eu estou precisando daquela caixinha. Como é que é o nome de Jesus? Do nada. Entende, irmão?
que esperar os dias. Às vezes não é 2 dias, 3 dias, 9 dias, 9 semanas, às vezes é 9 meses. Às vezes é 9 meses. Você tem que esperar. O fato de passar uma semana não significa que o milagre não esteja aqui, que não esteja funcionando. O fato de passar um mês não significa que Deus não fez o milagre. Deus está fazendo aqui dentro. Deus está fazendo o milagre crescer dentro dela para depois acontecer aqui fora. É um processo, nós temos que entender isso. Nós temos que entender, Ele quer que você carregue. Por que Ele quer que você carregue? Para que você tenha compromisso com aquilo que você vai gerar. Se Deus colocasse na sua frente assim, toma o teu filho, talvez você não ia ter nem o amor que você deveria ter por ele. Mas como você carregando, você está carregando, aí vai criando todo um vínculo daquilo que Deus colocou com você, vai criando um vínculo, um cometimento. Com certeza quando você gerar, você vai dar vida para aquilo ali. E se você não carregar, você não vai dar vida, porque não lhe custou nada. É assim ou não é? Sim ou não? Então Deus quer que você carregue primeiro, para que você venha dar valor depois. Ele chegou em casa, ele fez o que tinha que fazer, passou os dias, então ela concebeu, ela ficou grávida. E depois que ela ficou grávida, aqui está dizendo que por 5 meses ela se ocultou. Ele estava mudo, e agora ela se ocultou há 5 meses. Ela grávida, ela se ocultou, ela saiu do meio de todo mundo. Quando você carrega um milagre de Deus, quando você carrega algo do céu, você vai ter que sair de alguns lugares. Você vai ter que parar de ouvir algumas conversas, irmãos. Tem conversa que eu não consigo mais ouvir. Eu trabalho fora, eu lido com pessoas, e às vezes os colegas, as pessoas estão conversando, eu não aguento ouvir algumas coisas. Eu vou saindo de fino, eu vou saindo e fico longe. Porque eu não posso ouvir algumas coisas por causa daquilo que eu estou carregando. Por causa daquilo que eu estou carregando. Ela por 5 meses, ela se afastou, ela se ocultou. O que é se ocultar? Isso aqui está oculto? Isso aqui está oculto? Isso aqui está oculto? Obrigado. Isso é se ocultar. O mundo quer aparecer. Quem carrega algo de Deus quer se esconder. É importante você esconder muitas vezes. Amém? Se ocultar. O telefone toca e a esposa diz: amor, o fulano está te ligando. Diz para ele que eu não posso ir no banheiro. E você corre no banheiro. Vai, para você não mentir, você vai no banheiro. Vai no banheiro e diz que não posso. Por quê? Porque esse fulano vai convidar você para aquilo que vai prejudicar o que você está carregando. Tem pessoas que só alimentam as coisas ruins que nós temos aqui dentro. Tem pessoas que só alimentam as coisas boas que nós temos aqui dentro. Porque nós temos coisas ruins e boas. A Bíblia diz que toda maldade, toda coisa ruim sai do coração do homem. Então nós estamos contaminados. Então nós temos que cuidar que lado nós vamos nos posicionar. A Bíblia está dizendo que ela ficou oculta, ela se escondeu por 5 meses. Por quê? Por causa daquilo que ela estava carregando. Ela orou, era o sonho dela estava aqui dentro. Então ela ficou oculta, ela se escondeu, ela ficou só cuidando daquele milagre, daquela bênção que estava ali dentro. Você tem que cuidar, irmão, do que Deus coloca dentro de você. Amém? E diz que depois dos 5 meses, enquanto ela estava cuidando, o mesmo anjo foi até Maria e disse: agraciada, salve és tu entre as mulheres. E o anjo então deu a notícia que Maria seria mãe de Jesus. O Espírito Santo veio, encheu ela do Espírito e ela ficou grávida do Espírito Santo. Maria era prima de Isabel. Maria soube que ficou grávida, sabe o que ela fez? Ela foi correndo até as regiões montanhosas. Diz ali no verso 39 diz assim: naqueles dias levantou-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Isabel estava numa região montanhosa. Brochilha é uma região montanhosa, eu acho. Salvador do Sul também. Carlos Barbosa também.
Amém? Ela estava numa região montanhosa, cuidando do quê? Do milagre dela, da bênção que Deus tinha colocado dentro dela. Ela estava lá cuidando. E a 150 quilômetros longe das regiões montanhosas onde ela morava, Maria recebeu também um filho. Esse filho agora não era João Batista, era Jesus. E Maria era prima de Isabel. Quando ela recebeu Jesus no ventre, ela correu apressadamente até onde Isabel estava. Correu apressadamente. Uma foi visitar a outra. Quando Maria chegou, diz ali no verso 40, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Maria entrou, passou reto por Zacarias. Zacarias estava mudo e surdo. Passou reto e ela saudou Isabel. Isabel, minha prima. Quando ela saudou, aqui dentro de Maria tinha Jesus. Dentro de Isabel tinha João Batista. João Batista veio preparar o caminho para Jesus. Isabel já estava com a barriguinha. Maria não tinha barriga ainda, mas estava ali dentro. O fato de não ter barriga não significa que não está grávida. Amém? O fato de você estar do mesmo jeito não significa que você não está carregando o milagre. Você talvez vai sair daqui do mesmo jeito agora, depois do culto, mas isso não significa que você não está carregando o milagre ali dentro. Não significa que Deus não já liberou bênção sobre você. Não significa que Deus já não determinou o impossível ao seu favor. Ela chegou e saudou Isabel, e diz ali no 41, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saudou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Olha só, as duas grávidas. Maria chegou, Isabel, minha prima querida, que saudade. E Isabel aqui com João Batista, quando ela ouviu a saudação de Maria, a criancinha que estava no ventre dela fez um rebuliço na barriga dela e ela foi cheia do Espírito Santo com a saudação. Por quê? Porque Maria carregava Jesus, alguém que tinha tudo a ver com aquele que Isabel estava carregando. Houve uma identificação, ela foi cheia, elas se identificaram. E ali no verso 56 diz que Maria ficou com ela 3 meses, junto com ela. Os 3 meses ficaram ali as duas juntas, uma olhando para a barriga da outra. Porque o que elas tinham em comum? Aquilo que Deus tinha colocado. Irmãos, sabe o que Deus me falou nesses dias? Que chegou o tempo que você tem que andar com pessoas, não que tenham o mesmo gosto que você. Você tem que andar com pessoas não que gostam do mesmo time, que torcem para o mesmo time, não com pessoas que gostam de comer aquele churrasquinho naquele dia, não pessoas que têm as mesmas vontades que você. Você tem que começar a andar com pessoas que carregam algo de Deus aqui dentro, como você carrega. É com essas pessoas que nós temos que andar. Nós sempre procuramos pessoas que se identificam com a gente, que gostam de falar os mesmos assuntos da gente, a empresa, futebol, não sei o que, irmãos. Você tem que começar a andar com pessoas que carregam algo aqui dentro, que carregam algo eterno. Quando uma chegou na frente da outra, Isabel foi cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque o que Maria tinha tudo a ver com o que ela tinha no seu ventre. Sabe o que significa? Que nós podemos ter muitas diferenças, mas quando nós carregamos algo semelhante aqui dentro, eu posso gostar de um feijão com arroz e um frito, você pode detestar. Eu posso gostar de dormir até tarde, você pode detestar. Eu posso gostar de um domingo chuvoso, você pode detestar. Eu posso gostar de ir na praia, você pode detestar. Mas não é isso que tem que nos ligar, irmãos. O que tem que nos ligar é o que nós carregamos aqui dentro. É isso. Quando nós carregamos algo de Deus, nós temos que nos aproximar de pessoas que também carregam algo de Deus. Quer ver? Se você está tentando parar de beber,
vem aquelas amizades, as amizades da bebida. Pessoa que gosta de beber vai ter amigos que gostam de. Pessoas que gostam de falar mentira vão ter amigos que gostam de. Pessoas que gostam de novela vão ter amigos que gostam de. Pessoas que gostam de trair vão ter amigos que gostam de. É sempre assim. Pessoas que gostam de carro de corrida, de Fórmula 1, tem amigos que gostam de. É assim. Um alimenta o outro, um alimenta o outro. E agora você começa a entender isso, você diz, poxa, eu tenho que fazer que nem Isabel, eu tenho que me ocultar, eu tenho que me esconder. Eu tenho que me esconder. Porque agora eu não estou olhando mais para fora, eu estou olhando para dentro que Deus colocou. E se eu não me esconder de alguns lugares, de algumas pessoas, eu não vou gerar o que Deus quer que eu gere. Então você tem que cuidar. E daqui a pouco você está tentando parar de beber ou de fumar, de qualquer outra coisa. E aí aquelas amizades vêm. E junto com elas vem o ambiente. Elas vão despertar em você a vontade de beber e de fumar. Elas vão despertar. Tem pessoas que despertam em nós coisas ruins e tem pessoas que despertam em nós coisas boas. Amém? É assim. Então agora Maria e Isabel, elas tinham algo em comum, que era aquilo que Deus colocou dentro delas. Então elas ficaram juntas 3 meses juntas. Você tem que se aproximar de pessoas assim, irmãos. Amém? Você tem que se aproximar de pessoas assim. E ali no verso, continuando, verso 57, nós vamos terminando. Diz assim: completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. Chegou o tempo, passou os dias, passou os meses, e chegou o tempo. O que Deus falou se cumpriu. Amém? Nenhum dos dois botaram fora. Entenda, Zacarias ficou mudo e surdo. Isabel se ocultou e ficou junto com Maria. Os dois fizeram algo para gerar um milagre. Quando o homem está lutando para fazer a coisa certa e a mulher não está nem aí, irmão, vai dar um problemão na família, toda a família sofre. E quando a mulher está lutando para fazer a coisa certa e o homem não está nem aí, é a mesma coisa. Mas quando os dois estão no mesmo propósito, cada um fazendo a sua parte, a mulher se fugiu de casa, se ocultou, se escondeu, para não ficar mais junto com aquelas vizinhas, com aquelas amigas que não falam nada com nada. E o homem ficou mudo, não está mais falando bobagem, não está mais ouvindo conversinha. Os dois estão pagando um preço. Porque sem pagar preço não tem milagre também. Vai custar um preço, irmão. Custou um preço para eles, custou algo para eles. Então o homem estava pagando um preço, a mulher pagando um preço, passou o tempo e o filho nasceu. Então decidam os dois pagar um preço. Às vezes Deus vai querer que você saia de alguns lugares, às vezes Deus vai querer que você pare de fazer algumas coisas. Às vezes Deus não quer que você ganhe alguma coisa, Ele quer que você perca alguma coisa. Porque às vezes se você não perder algo, você não vai ter outro algo. Então cuidado, nós temos que entender como Deus trabalha. Amém? Passou o tempo, completou os dias, e a Bíblia está dizendo no 57 que Isabel deu à luz e teve um filho. No 58, os seus vizinhos e parentes. Agora apareceu os vizinhos e parentes, olha só que coisa linda. Os vizinhos e os parentes ouviram que Deus tinha usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. Deus teve misericórdia dela. Ela teve um filho pela misericórdia de Deus, não é por merecimento, é por misericórdia. E quando os vizinhos e os parentes ficaram sabendo que Deus teve misericórdia, que ela ficou grávida, que ela teve filho, todo mundo se alegrou com ela. Os vizinhos e os parentes se alegraram com ela. Que bênção esses vizinhos e que bênção esses parentes. Será que eles existem ainda? Vizinhos e parentes se alegrando com a gente pela nossa bênção, isso é incrível. Amém? E diz no verso 59: ao 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de Zacarias, seu pai. O filho nasceu. Amém? Agora ao 8º dia eles foram circuncidar, eles foram dar o propósito desse menino, o destino dele. Circuncidar era apresentar no templo, eles
assim, agora eles iriam dizer o motivo que esse menino nasceu, o propósito dele, o porquê que ele nasceu. Eles iam dar um destino. Lembra que no começo o anjo disse para Zacarias: você vai ter um filho, Deus deu promessa, e o nome dele vai ser João. Deus estava dando também o destino. Agora o filho nasceu, se cumpriu o propósito, o que Deus falou se cumpriu. Agora estava na hora de se cumprir o que o homem deveria fazer. O que Deus deveria fazer se cumpriu, o filho nasceu. Agora tinha que se cumprir o que o homem deveria fazer, é colocar o nome de João. O anjo estava dizendo: você vai ter um filho, e o nome dele tem que ser João. Deus estava dando um filho, mas o nome que iria dar era o homem, era o pai. Os parentes e os vizinhos se alegraram, e todo mundo junto. E o pessoal disse assim: vamos botar o nome de Zacarias, o nome do pai. Era muito comum na época botar o nome do pai, ainda bem que hoje não é mais. Tentaram uma vez botar o nome do meu de Marcelo Rodrigues Júnior. Deus nos salve, Deus nos livre. E Deus deu o nome mais bonito, Isaac. Deus disse no hospital, antes de saber o sexo, Deus disse: vai ser Isaac. A gente fez a primeira, a segunda, a terceira época, deu, vai ser uma menina. Eu acho que é uma menina. Eu digo: mas Deus me disse que é Isaac. E daí quando a gente fez a outra, mostrou nitidamente o menino. E quando chegou aqui no altar, para se chamar Isaac, eu estava dando destino. Eu não poderia dar outro nome, foi Deus que mandou botar o nome de Isaac. Antes de ter o sexo dele. Assim Deus fez com Zacarias. Agora os parentes, todo mundo estava na hora da apresentação, todo mundo estava naquela hora. Antes de você gerar, tem pouca gente com você. Na luta tem pouca gente, mas quando você gera, quando você está por cima, aí tem até vizinho, tem parente, tá todo mundo junto. Todo mundo junto, ele é unido. É ou não é? No dia a dia tem poucos, hein? Mas no aniversário está todo mundo junto. E dele, café cappuccino, está todo mundo, salgado, embaixo, refrigerante. Mas no dia a dia, cadê todo mundo? Quando vem a luta, quando vem a gripe, quando vem a febre, quando vem o temporal, cadê todo mundo? É assim. Foi assim com eles. Nasceu a criança, o meninão, e os parentes, todo mundo ali, e disseram assim: então, vamos botar o nome dele de Zacarias, seu pai. E no verso 60, respondeu sua mãe: não, ele será chamado João. Ei, Deus tinha, através do anjo, falado que o nome dele seria João para Zacarias. E quem falou aqui que o nome dele seria João? Isabel. Como isso? É porque os dois estavam no mesmo propósito. Eles estavam dando o mesmo entendimento. Eles não iam, até ali eles estavam pensando e estavam indo na mesma direção. Não ia ser agora que eles iam estar divididos. Na hora da luta, da tempestade, da dificuldade, o casal estava junto. Quando eles não tinham filho, estavam juntos. E quando nasceu, quando a bênção chegou, eles continuaram juntos. Sabe por quê? Porque a bênção não é para dividir, a bênção é para unir. E eu já vi bênção dividindo. Sabe quando a bênção divide? Quando você não está pronto para ter a bênção. Eu já vi casal que sonhava em buscar: nós precisamos de um carro, pastor, nós precisamos de uma casa, pastor, nós precisamos disso, pastor. E quando vem a bênção, aparece a mulher no culto: pastor, ora pro meu marido perder um carro, pastor, porque ele veio vir para a igreja, ele foi passear sozinho, pastor. É assim. Pediu, quando veio, eles se separam, eles se dividem. Você tem que começar junto, então você tem que terminar junto. O que Deus dá não é para separar você. O que Deus dá não é para dividir você. O que Deus dá não é para colocar um lado um canto e outro no outro. Não, o que Deus dá é para unir vocês com mais força. Amém, irmão? Por isso nós temos que buscar o que Deus nos dá. Ela tinha o mesmo entendimento que ele. Os parentes e os vizinhos disseram: vamos botar o nome de Zacarias. Estavam querendo roubar o propósito do filho.
bênção, o seu propósito não ia valer de nada. Então eles estavam querendo ali naquele momento tirar o propósito daquele filho. Ele não nasceu para ser Zacarias, ele nasceu para ser João Batista. A mãe disse: não, o nome dele vai ser João. Que Deus levante mulheres assim, que não dê ouvidos às vizinhas, e também não dê ouvidos à mãe, às irmãs, às tias. Você já casou, mulher? Vive a sua vida com seu marido. Ouve ele quando ele ouvir a Deus. Porque se você ouvir ele quando ele não ouve a Deus, você está perdido também. A pastora, a mulher tem que ser submissa. Submissa é quando o homem é submisso a Deus. Não ouve qualquer cabeção, senão você vai afundar no barco junto com esse cabeção. Ele tem que se converter primeiro para você seguir ele. É assim, irmão. Então cuidado, não pegue parte da Bíblia e use ao seu favor. Amém? Ela disse: não, o nome dele vai ser João. Vai ser João. Não foi meu marido que disse, foi Deus que disse. Vai ser João. Amém? Amém. E no 61 disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tem esse nome. Disseram para ninguém dos teus parentes se chama João. Tem que botar nas Zacarias. Estão querendo botar outro nome no teu milagre, irmão. Estão querendo botar outro nome no teu milagre. Não deixa. Os parentes e os vizinhos estão ali junto com ela, aplaudindo, alegre, mas estavam querendo botar outro nome no milagre. Aquele carro foi para a obra, agora os parentes e os vizinhos estão querendo que você use para levar eles para o pai. Opa, escapou essa, irmão. Aquele trabalho que você pediu, era para honrar Deus e não para outras coisas. Então estão querendo colocar outro propósito naquilo que Deus te deu. Cuidado, irmão. Se você fizer com aquilo que Deus te deu o que vem na tua cabeça, o que te der vontade, você corre o risco de perder. Por isso que muitos perdem. Por isso muitos perdem. Eu já vi muita gente perdendo tudo. Tem pessoas aqui que deveriam estar muito, muito, muito longe e não estão. Por quê? Porque não entenderam isso. Porque pediram para Deus, quando Deus deu, você fez o que queria. Não, Deus, o fato de Deus ter te dado algo não significa que não é dele. Continua sendo dele, só que agora nas tuas mãos. Tudo é dele. Eu aprendi uma coisa: Deus não quer algumas coisas tuas, Deus quer tudo. Ô pastor, quanto que eu posso ter de Deus? Depende. Ô pastor, quanto que eu posso ter de Deus? Depende. Depende do que, pastor? Depende de você. Você quer um pouco de Deus? Dê um pouco de você para Deus. Agora, se você quer tudo de Deus, dê tudo de você para Deus e você terá tudo de Deus para você. É assim. Está entendendo, povo? Está entendendo como funciona? Se você ir pelas beiradinhas com Deus, Deus vai pelas beiradinhas também. Se você ir devagarinho com Deus, tem gente que é assim, assustada, vai devagarinho. Ah, será que Deus é bom? Será que é assim que Deus vai com você também? Vai ser tudo devagarinho. Vai ser tudo devagarinho, irmão. Eu vou um pouquinho e vou parar, um passo e para. Vai ser assim, Deus vai dar um passo e vai parar. Agora, se você correr para Deus, Ele vai correr para você. É assim que funciona com Deus. Quer que Deus seja rapidinho com você, seja você rapidinho para Ele. Quer que Deus seja rapidinho com você, seja rapidinho em correr em direção a Ele, em confiar nele, em acreditar nele, em andar com Ele. E tudo vai acontecer rapidinho.